Fala pessoal, fala Nação Celeste, professor Júlio Reis aqui. Eu vou fazer 2 vídeos em sequência. Esse primeiro eu vou falar sobre a entrevista que o Ronaldo deu para o Samuel Venâncio, uma bela da entrevista, parabéns aí Samuel, realmente fazendo um grande trabalho independente aí. Já que nossa grande imprensa mineira é dominada por torcedores e militantes, e o Samuel chega aí para nos dar uma informação consistente, isenta, e admiro muito o trabalho dele. E a segunda, assista em sequência aí no YouTube, eu vou colocar depois, ou no Instagram. Eu vou falar um pouco sobre a entrevista do nosso diretor de futebol sobre a questão do orçamento para 2024. Mas vamos separar, porque são 2 assuntos bem diferentes. Sobre a entrevista do Ronaldo. Muita gente me pediu para comentar o que achou. Eu gostei. Entrevista de uma maneira geral, gostei do entrevistador, mas também gostei do entrevistado. Achei o Ronaldo muito tranquilo, muito coerente. Gostei muito da parte que ele comenta e admite os erros. Isso é muito importante. Isso eu sentia muita falta. Aliás, a gente sempre sente falta isso nas gestões, né? Seja política, de futebol, desde a época do Gilvan, do Perrella. O Perrella não errava, o Gilvan não errava. Depois o Sérgio nunca errou e o Ronaldo, no ano passado, com a sua equipe, não errava de jeito nenhum, né? Passava uma imagem muito arrogante. Aí eles ficavam, até no final da entrevista, né? Ele falou: pô, mas a minha equipe não é arrogante, eu tô lá com eles todo dia. Ô, Ronaldo, aí a gente precisa, né? Assim, com todo respeito e com modéstia aqui, né? Por quem sou eu para querer dar aula, mas assim, uma coisa que eu falo muito com meus líderes que eu dou aula é o seguinte: se você não é, mas está parecendo ser, é um problema também, né? Então, se os seus gestores não são, mas toda a torcida e toda a imprensa identificou que eles estavam parecendo arrogantes mesmo, eu acho que o erro está lá, não está em quem interpreta. Se fosse uma interpretação individual, é uma coisa. Então, o primeiro ponto que eu queria, que eu achei que o Ronaldo falhou na entrevista, foi em não aceitar esse feedback que o Samuel passou para ele, e que ele já deve ter recebido, de uma maneira mais positiva. Vamos olhar, né? Se está todo mundo interpretando assim, deve ter algum problema, vamos olhar assim. E é fato, Ronaldo. A impressão que tinha era que todo mundo era errado ano passado. A torcida errada, juízes, jogadores, mas a diretoria não erra jamais, né? E a diretoria contratou Paulo Vitor, a diretoria contratou... Até esqueci o nome daquele lateral direito, é muito ruim, é muito fraco. A diretoria contratou os nomes muito ruins e isso tem que se botar na conta. Não que outras não errem, todos erram, mas aí você tem que admitir que errou, né? Não existe contratações infalíveis. Eu gosto de conversar isso muito com a torcida. A torcida é muito exigente, né? O outro lado da história também. Mas a torcida não é uma pessoa. Não dá para você chegar e falar assim: vamos tentar mudar a cabeça da torcida. Esquece, gente. A torcida, você pode até fazer um trabalho de formiguinha, mas a torcida é uma união de pessoas heterogêneas com uma paixão muito grande que muitas vezes não age com nenhuma racionalidade, né? Então, a torcida muitas vezes, por exemplo, o ano passado eu fiz uma enquete na minha página do Twitter e todo mundo aprovou o elenco previamente. Eu adoro fazer isso, vou fazer isso agora, inclusive, de novo. Por quê? Porque antes, depois é aquela história, né? Avaliar depois é muito fácil. É um engenheiro de obra pronta. Todo mundo avaliou como positivo. Chegou no final, todo mundo desceu a lenha. Eu acho que o grande erro da diretoria não foi na formatação do elenco. Eu aprovei previamente e eu preciso manter minha coerência. O problema não foi não enxergar que estava cometendo alguns erros e que de repente o planejamento que era tido como muito bom por nós torcedores e por eles não se fez tão bom quanto parecia. E aí você precisa tomar medidas. É assim no negócio, né? Você tem Eu lembro de um cliente meu que tinha um supermercado, a gente montou um plano de ação para bater a meta do setor do frigorífico. E estava indo tudo bem. E do meio do negócio abriu um açougue muito próximo e isso atrapalhou demais as vendas. Quer dizer, o planejamento estava muito bem feito, mas aconteceu um fator externo extraordinário, né? Uma coisa que não prevista. Você tem que ter o quê? Você tem que ter gestão de risco e atuação rápida em cima disso.
Então eu achei que o Cruzeiro, na hora que viu o negócio indo por água abaixo, cometeu muitos erros, inclusive na demissão do Pepa, já quem me segue já sabe que eu fui muito contra. Mas voltando à entrevista do Ronaldo, então temos, vamos lá. Primeiro ponto muito positivo, admitiu vários erros, pela primeira vez, admitiu vários erros. Um ponto negativo não enxergou postura arrogante na sua gestão, nos seus executivos. Tá? Um outro ponto que eu gostei muito, aumento de orçamento para 2024. Ótimo. Agora, futebol, vai estar mais claro isso no próximo vídeo. Futebol, não basta você aumentar o orçamento. Você precisa aumentar no mesmo nível ou mais do que os seus rivais. Tá todo mundo com orçamento maior, por causa principalmente das SAFs que estão inundando o nosso futebol. Então, o que acontece? Cruzeiro aumenta 20%. Se na média os outros times aumentarem 30%, o que acontece com o Cruzeiro? O Cruzeiro perde competitividade. Então fique atento, é importante a leitura da torcida. Difícil alguém ter essa leitura. Prestem bem atenção. Não é suficiente aumentar o orçamento. O suficiente é aumentar o orçamento mais do que os outros, principalmente os seus concorrentes dentro dos seus objetivos. Eu não estou falando para aumentar mais o orçamento do que Flamengo, Palmeiras. Não temos, nesse momento, condições e nem os mesmos objetivos, que são deles de ganhar Libertadores, disputar Mundial, ganhar tudo. Nós estamos com um objetivo lá, provavelmente eles vão soltar uma meta de tentar beliscar Libertadores para esse ano, já que esse ano foi a meta sul-americana. Beleza. Para isso, eu tenho que pegar os times que estão tentando beliscar Libertadores e fortalecer mais do que eles, porque nós ficamos abaixo deles esse ano. Se a gente crescer igual a eles, a tendência, estou falando de tendência, estatística, gente, é ficar no mesmo nível, tá? No outro vídeo nós vamos falar muito disso. Mas só o fato do Ronaldo falar que vai aumentar o orçamento, que vai contratar bons jogadores, ele até citou, o Samuel perguntou do nível do Matheus, e ele disse que sim, eu fiquei animado, eu fiquei satisfeito, né? Um outro ponto interessante que o Ronaldo falou foi a questão da venda, de uma possível futura venda. Na verdade, ali o Samuel deu uma cutucada nele, pegou ele pela língua. Não era uma coisa que ele pensava que ia ser perguntado, e ele acabou soltando uma coisa que gerou um certo rumor na torcida. Gente, vamos lá. O que nós torcedores temos que ficar atentos? Para quem que ele vai vender? Escutem o que eu estou falando. Desde o começo da SAF eu falei, gente, o povo muito preocupado por quanto que comprou. O quanto que comprou importa zero. Atleticano tirando onda que o Atlético foi vendido mais caro que o Cruzeiro. Gente, quem que ficou com o dinheiro da venda? É a torcida? Quem ficou com o dinheiro da venda foram os sócios do clube, a família União, gente, família União. Quanto mais caro vendeu, mais a família União se beneficiou, é a turma lá do Barro Preto. Pra gente importa zero. O que eu sempre disse, o que vai importar na SAF é o perfil de quem compra. Se entra alguém que quer só resultado financeiro, não quer resultado esportivo, é ruim. Se entra alguém que quer os dois, já melhora. Se entra um maluco que não sabe gerir, é perigoso que ele quebra uma SAF também, mas é difícil alguém querer rasgar dinheiro no mercado. Uma coisa é os caras do conselho do conselho deliberativo de um clube e tal, rasgar o dinheiro dos outros, que é o que eles fizeram com o Cruzeiro a vida inteira, né, deles. Agora, o Ronaldo não vai rasgar o dele, a Red Bull não vai rasgar o dele, o John Textor não vai rasgar o dele. Então, entra muito apetite ao risco e a capacidade de gestão. Tá? E aí, nós temos um lado positivo que eu acredito que o Ronaldo tem já assim, uma experiência, já aprendeu com erros. O fato dele ter errado em outros locais, isso não significa necessariamente que é uma coisa ruim, porque na gestão a gente aprende muito dando cabeçada, né? Quantos empresários trilionários hoje já não abriram e faliram empresa no começo? Isso acontece, bobagem isso. Agora, por outro lado, o Ronaldo não é torcedor do Cruzeiro, não vamos acreditar nessa balela, né? É duas balelas aí do mercado, que o Ronaldo é torcedor do Cruzeiro e que o Ronaldo salvou o Cruzeiro. Isso aí tira de cabeça, é bobagem. O Ronaldo fez um negócio comercial que foi bom para ele e bom para o Cruzeiro, tá? Bom para ele e bom para o Cruzeiro.
E aí, o que acontece? Não veio salvar ninguém. Nossa, o Ronaldo tirou o dinheiro do bolso dele para ajudar. Que bobagem. Nunca faria isso. Ele enxergou possibilidade financeira. E aí, ele vê possibilidade de vender e ganhar um dinheiraço. Ganhar um dinheiraço. Qual o problema do Ronaldo ganhar um dinheiraço? Nenhum. Desde que ele venda o Cruzeiro para alguém com alta capacidade de gestão e que torça para o Cruzeiro. Esse é meu sonho. Por isso é que eu acho que o atleticano, quando xingou muito ali a questão do Rubem Menin ter endividado o Atlético e depois ter comprado o Atlético por muito mais barato, gente, o cara é atleticano. O Atlético não tem torcida, não tem capacidade de gerar receita para ter time no top 3 do Brasil. E o Atlético vai montar um elenco de novo top 3 do Brasil. Flamengo, Palmeiras e Atlético. Vamos admitir. Isso não é pecado. Vai dar certo? Espero que não. Mas que os caras montam um time forte. Por que ele está montando um time forte? O Atlético vai ter a terceira receita do Brasil? Jamais. O Atlético tem dívida para pagar mais do que o Cruzeiro e tal. Isso é uma bobagem muito grande. Só acontece o seguinte, o cara parece ser fanático, o cara quer resultado, o cara é vaidoso, o cara não aceita ficar no final da tabela, ele não aceita perder para o Cruzeiro. Então ele está abrindo a carteira e ele está assumindo que vai ter prejuízo operacional. Faço questão de analisar o balanço do Atlético todos os anos. E o Atlético, eu asseguro, com o Atlético, esse nível de time, com o nível de endividamento que tem, com várias receitas antecipadas, é um time com resultado negativo por muito tempo. O Cruzeiro não. Já o Cruzeiro, Ronaldo vai à conta do chá. Quero eu que o Ronaldo se endivide? Não. Mas, vejam bem, existem muitas empresas que alavancam. Aliás, quase todas as empresas. Se você pegar os balanços patrimoniais de todas as empresas listadas na Bolsa, sei lá, 90% tem endividamento. Porque as empresas captam dinheiro no mercado para crescer mais rápido. Isso é planejamento e gestão. Aí eu acho que o Ronaldo falha. Aí eu acho que o Ronaldo falha pesado, porque o Ronaldo não acredita no potencial da torcida do Cruzeiro. São quase 10 milhões de torcedores. É a sexta maior torcida, terceira, quarta, 3, 4, 5, sexta maior torcida do Brasil. Colado com o Vasco, empate técnico com o quinto. Capacidade absurda de gerar receita. O Cruzeiro já deu prova para ele com o número de sócios o ano passado, ano retrasado, com a média de público muito acima que é do Atlético, que estava lá na cabeça e nós disputando rebaixamento. É lógico que a gente tem uma capacidade de gerar receita muito maior que a do Atlético. Aí o que acontece? Ele pode escolher investir nada, ficar lucrando, investir um pouco, coletar mais ou menos no mesmo nível, ou investir alto e apostar num retorno que a torcida vai dar. Ou seja, ele, por exemplo, ele fala assim, ó, se o meu orçamento der tudo mais ou menos normal, eu vou arrecadar 300 milhões. Aí ele investe, ele faz um orçamento de gastar 350 milhões. Só que ele aposta que esses 50 milhões vai ter retorno na contratação. Por exemplo, você contrata um craque. Aí ele consegue, com o nome dele, que uma grande empresa patrocine e pague 20 milhões de patrocínio extra por esse craque. Aí ele faz um sócio torcedor desse craque, aí a torcida vai lá e compra 10 mil sócio torcedor. Aí ele faz um pacote de venda de ingressos para esse craque. Bom, aí trabalha para o comercial do Cruzeiro, mas ele não acredita no comercial. Para mim, o outro vídeo vai deixar muito claro, ele não acredita no comercial do Cruzeiro. Porque ele poderia aumentar seu orçamento para o futebol e dar a boleta para o comercial do Cruzeiro pagar. Falar assim, ó, eu quero que vocês façam 50 milhões a mais aí, porque eu tô trazendo 3 craques aqui para o famoso buscar no aeroporto. Ali que eu acho que o Ronaldo peca. Esse ponto eu acho que o Ronaldo peca. E ele usa uma outra coisa que eu considero, com todo respeito, uma balelinha, que é a questão da dívida do Cruzeiro, que a torcida cai que nem pato. A dívida do Cruzeiro, ao contrário do que ele prega, é uma das que menos incomoda no futebol brasileiro. Como assim, professor Júlio, o Cruzeiro deve 1 bilhão? Gente, a dívida do Cruzeiro está em regime de recuperação judicial. O que significa isso? Significa que a dívida do Cruzeiro ela é controlada. O Cruzeiro teve muito problema, tinha umas dívidas FIFA e tal, que tinha que pagar, senão tinha punição desportiva. Agora, a dívida interna aqui, ela está controlada numa recuperação judicial. O Cruzeiro sabe exatamente quanto vai pagar e é 20% da receita. E isso não é muito perto de que outros times têm que pagar.
Por exemplo, vocês acham que o Atlético, com uma dívida de 2 bilhões que a SAF comprou essa dívida, vocês acham que o Atlético não tem que pagar muito mais do que o Cruzeiro durante o ano de 2024? Mas muito mais. Não é porque o Atlético é bonzinho, não. É porque a dívida dele vai estourando, a justiça vai cobrando, vai bloqueando. Só pro Cury lá é 60 milhões de reais, é os 20% do Ronaldo que nós vamos ter. Se a gente tiver orçamento de receita 300 milhões, 20% dá 60 milhões. É o que o Cruzeiro talvez tenha que pagar esse ano. O Atlético tem que pagar para uma pessoa. Então, o Ronaldo, ele é lógico, ele para diminuir a pressão sobre ele, para investimento, para a torcida cobrar menos investimento, solta essa. Nós temos dívida para pagar e assim, 90% da torcida cai. Só que todos os times têm dívida para pagar, com exceção de Flamengo e 1 ou 2 times, e todas as empresas boas e saudáveis têm dívidas para pagar. O problema é que a dívida do Cruzeiro era descoordenada. Eu lembro quando eu estava lá ajudando o projeto da reconstrução, nós queríamos fazer um processo com a camisa lá, que ia ter as fotos dos torcedores que ia ajudar e tal. A gente criou vários projetinhos lá. E a gente não tinha para onde mandar o dinheiro, porque se o dinheiro caísse na conta do Cruzeiro, automaticamente ele era retido pela justiça. Entendeu? Então isso é caótico e muitos times estão numa situação como essa. Eu acredito que o Atlético esteja numa situação. Tanto é que o dinheiro da venda do shopping, parte dele foi bloqueado. O Cruzeiro não tem isso mais. Então, usar o argumento da dívida para não investir é enganar a torcida. E tá eu aqui, um torcedor isento, que sabe ver os prós, que sempre foi um defensor do Ronaldo, que sempre defendeu o fato do Ronaldo ter comprado como positivo e sempre defendeu o fato do Ronaldo ter direito de ganhar dinheiro nas costas do Cruzeiro. É óbvio, ele não é uma empresa, uma ONG, ele é uma empresa privada, ele se arriscou. Podia dar errado, ele podia perder dinheiro com a história, podia, claro que sim. Então ele tem direito. Então eu, do mesmo jeito que eu elogio muito, eu critico também. Então na entrevista, o resumo da história é esse. Insisto eu aqui, eu vou falar bastante no próximo vídeo, que o Ronaldo precisa pisar um pouquinho no acelerador, porque senão o nosso tempo para voltar para as cabeças vai ser mais longo do que ele acha. E o segundo, a lua de mel acaba. Tudo bem que vai e volta, mas assim, você ter uma sinergia com a torcida, igual a gente teve no ano passado, no ano 2022, é muito positivo para a receita do clube. 2023 é um exemplo contrário. Foi um ano que a torcida, apesar de ter ajudado muito com a média de público muito alta, mas a torcida, ela se desgastou demais. Ela gerou muito menos receita do que podia para o clube, comprou muito menos camisa, comprou muito menos sócio, o preço do ingresso não pôde ser alto. Quando você está com um time bem na alta, você pode elevar o ticket médio, ou seja, são vários fatores. Agora eu peço só uma reflexão para o torcedor mais revoltado, aquele também que é xiita. Eu não gosto de ninguém, sério, eu tenho muita preguiça de torcedor que não aceita uma crítica ao Ronaldo e torcedor que não vê um mérito no Ronaldo. Eu sempre fui assim. Se você não consegue enxergar pelo menos nada bom num lado ou no outro, significa que você realmente é míope. Você não é, você está sendo mais um partidário e menos um torcedor. Então, eu vou pedir para aquele torcedor também que fala que o Ronaldo não fez nada. É lógico, eu sofri, vocês não têm noção do tanto que eu tomei tarja preta nesse final de campeonato, mas eu peço um esforço para vocês. Pensem comigo. Vocês adormeceram em 2019 ali com aquela questão do conselho gestor, aquela questão do Zanata querendo entrar, Granata querendo entrar, a torcida tendo que fazer pressão para ele não entrar, a votação do conselho, o conselho da União ganhando. Eu fui lá para a porta da toca do Barro Preto, encontrei com vários colegas que a gente ia fechar as portas. Você adormeceu lá e acordou ao final de 2023 com o Cruzeiro, com as contas em dia, com salários em dia, com um jogador de nível de Premier League no meio de campo, na Sul-Americana de 2024 na Série A do Brasileiro. 2019, 20, 21, 22, 23. Em 4 anos, nós saímos da destruição total para essa situação que eu estou colocando. Nem nos melhores sonhos. Eu achava que ia ser muito mais lento.
Eles já me perguntaram já vezes, Júlio, quanto tempo, na época eu estava ajudando a reconstrução, quanto tempo? Falava de 5 a 10 anos, depende muito da gestão. Foi muito rápido. É lógico, a gente já vai esquecer, é lógico, eu quero ganhar também, tanto é que eu tô aqui pressionando o Ronaldo aqui para pisar no acelerador. Gente, mas a gente tá no céu. A gente tá no céu, nós estamos na Série A, na Sul-Americana, com o time, com salário em dia, com conta em dia. Gente, o pessoal não ganhava, não tinha cesta básica, nós fizemos vaquinha para pagar a cesta básica pro pessoal da administrativa, cortou energia. Era tava um quiprocó, vocês não têm noção. Vocês têm noção, sabe? Não vamos esquecer isso, não vamos usar isso para justificar essa história de que vamos continuar mal para os próximos anos, de jeito nenhum. Só estou dizendo o seguinte, vamos ver o copo meio cheio, ao mesmo passo que vamos pressionar. O nosso papel é pressionar. E aí, voltando rapidamente, que eu acho que eu esqueci, eu me enrolei nessa parte do Ronaldo vender. Se o Ronaldo vendesse o Cruzeiro ali, por exemplo, eles falam muito Gustavo Lima, que parece que é fanático, torcedor, eles falam até pro Pedrinho. Seria ótimo pra gente se vendesse talvez para um Vitório Medioli ou um grupo de torcedores cruzeirenses vendesse o controle, eu não veria problema. Na verdade, eu acho que ficaria melhor, porque aí mescla gestão profissional com ambição. Eu acho que hoje é muita gestão profissional e menos ambição. Entendeu? Até o Neymar, né, gente, que eles falaram, não falaram do Neymar? Comprar o Cruzeiro, até ele seria maravilhoso, né? Porque ele vinha e jogava aqui e já multiplicava o treino, mas vai comprar o Santos, você vai ver. O Neymar vai ser dono da SAF do Santos. Gente, então essa é a mensagem. Depois não deixem de ver o próximo vídeo, eu vou falar um pouco orçamento, uma questão estatística, um estudo que eu fiz e tal, para vocês entenderem o meu ponto de vista, porque que eu estou assustado com o orçamento do Cruzeiro para esse ano. Um abraço, fique com Deus.